Boa noite, a graça e a paz, amém? Vamos para nossa live mini da Aline. Hoje nós vamos falar sobre o medo. Como o medo faz parte desse processo de restauração e como a gente pode ultrapassar o medo. Ela que foi aquela que buscou a restauração, como ela viveu os temores dela. Eu, que fui aquela que fui resgatada pela restauração do Daniel, como eu vivi os meus temores. Então o tema dessa noite é sobre o medo. Afinal de contas, como é que a gente pode paralisar esse sentimento que é tão inerente a todos nós? Um sentimento que nós não temos como fugir dele. Todos os dias a gente vai ter medo. Às vezes de algo real e muitas vezes de algo imaginário. Mas não importa se é real ou imaginário, se é algo que eu estou me preocupando ou me preparando, o medo é um catalisador para nos parar. Hoje eu quero te fazer uma pergunta: o medo tem te parado? Como é que você tem conseguido avançar no teu processo de restauração e também no desejo da restauração da tua família em relação ao medo? É justamente sobre esse tema nessa noite que eu e a Aline vamos conversar. Ela vai contar a experiência dela, eu vou contar a minha experiência de como a gente conseguiu ultrapassar o medo. Como é que o medo foi rompido nas nossas vidas. A Aline tinha medo da restauração não acontecer. Eu tinha medo de nunca mais ser feliz. Hoje, do que você tem medo? Escreve aí nos comentários. Hoje, o que mais te paralisa? O que mais te assombra dentro dessa possibilidade do medo? Essa semana a gente abriu uma caixinha e eu fiz uma pergunta. O que o medo representava para você? Como é que o medo estava afetando o teu processo? O que o medo fazia na tua vida? E principalmente, do que você tinha mais medo? Uma grande parte respondeu que tinha medo de lutar e não vencer. Uma outra parte disse que tinha medo da restauração não acontecer. Outra parte disse que tinha medo do seu cônjuge nunca mais se arrepender. Divide comigo do que você tem medo essa noite. Aonde o medo está batendo na tua porta e você está congelando. Ou melhor, isso está te parando, isso está te roubando a paz, isso está fazendo com que você não consiga avançar nesse processo. Antes da gente começar essa live, eu tô convidando a Aline para entrar. Ela tá com um problema de internet, tá chovendo muito na cidade dela, então vamos aguardar um pouquinho. Mas já divide essa live com mais pessoas, eu tenho certeza que tem alguém que você conhece que precisa ouvir o rema do Senhor que vai ser conversado aqui. A palavra vai falar em Salmos 34, capítulo 4. Capítulo 34, versículo 4, perdão. Salmos 34, versículo 4. Vai falar que o Senhor tirou de nós todos os nossos temores. Você crê nisso? Que o Senhor está arrancando de dentro de você todos os teus medos, todos os teus temores, todas as tuas dúvidas, tudo aquilo que está te paralisando, tudo aquilo que parece que não vai romper. É o silêncio, é o tempo, é a espera, as pessoas, a circunstância. O que mais tem te paralisado é o medo de não haver arrependimento da outra parte, o medo de a gente vai voltar, mas não vai ser a mesma coisa. O que te dá mais medo ao ponto de te apavorar? Como é que você tem vivido isso? Como é que você tem ultrapassado isso? Como é que você tem buscado viver o extraordinário de Deus, não deixando que o medo te acesse? O medo, ele é inerente, gente. Todos os dias Satanás vai bater na nossa porta com o medo para desencarrilhar em cima de nós. Mas o que você tem feito para neutralizar esse medo? Como é que você tem buscado não mais temer? Uma das coisas que eu e você precisamos fazer é nos abastecer da palavra. Foi ontem, gente, eu tomei coisa de tempo. Não, foi
Acho que foi ontem. Foi quarta-feira, eu dei aula pro Dons e nós estávamos falando sobre o capacete da salvação. Uma das finalidades dessa arma de defesa é proteger a nossa mente. Contra o quê? O medo. A nossa mente precisa ser protegida contra o medo. Eu preciso declarar pro medo que há um Deus muito maior, invencível e inabalável, que vence qualquer circunstância. Eu sei que é difícil. Às vezes, as pessoas relatam histórias e acham que eu vou dizer que, tá tranquilo, nunca vai estar tranquilo. Toda vez que uma família precisa de resgate, nunca vai ser tranquilo, gente. O que eu não posso é deixar de crer. Eu não posso deixar de acreditar num dia aonde tudo isso vai passar. Eu não posso deixar de acreditar que um dia minha vida vai ser transformada outra vez. Gente, eu tinha pavor de nunca mais ser feliz. Meu deserto foi tão árido e tão duro e, entre aspas, eu apanhei tanto da vida que chegou um momento em que eu não tinha mais emoções. Para quem é lá da década de 70, 80, vai lembrar dos filmes do Rocky Balboa, onde ele é um pugilista e ele sempre apanha para depois vencer as lutas. Eu tava mais ou menos como ele, só que o apanhar foi tirando de mim o sentir. Eu fui me fechando e eu fui bloqueando as minhas emoções a chegar a um ponto de eu ter medo de nunca mais ser feliz. Porque eu associava a felicidade no contexto de eu sentir alguma coisa. De fato, felicidade é algo que nós sentimos, mas não da forma que eu imaginava. Gente, Aline, eu tô te chamando pra live, mas você não tá entrando. Eu vi que chegou a notificação do WhatsApp aqui, mas se eu sair eu não vou conseguir te responder. Entra na live, Aline, aperta aqui onde tem uma câmera embaixo do teu celular, pede pra ver se você me solicitando eu consigo te chamar, porque eu tô te chamando aqui, te convidando pra participar, mas tá aparecendo pra mim como se o convite não chegasse até você ou você não aceitasse o convite. Então aperta na câmerazinha, no íconezinho que tem uma câmera embaixo, para ver se o convite aparece para mim, para que você possa entrar. Porque eu tô te chamando, eu tô convidando e o convite tá declinando. Tô de novo convidando, o convite declinando. Aline, você tá na live? Eu tô colocando para aceitar. Acho que agora foi. Conseguimos! Glória a Deus. Boa noite. Boa noite, Aline. Então vamos lá. Só pra gente recapitular. Você tinha medo, a gente conversando essa semana, eu te perguntei do que você tinha medo no teu processo de restauração. Você me disse assim, eu tinha medo de não acontecer. E eu te respondi que, no meu caso, eu tinha medo de nunca mais ser feliz. Então, é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. Okay. Eu vou falar primeiro e aí depois você fala sobre os teus temores, sobre achar que não a possibilidade de não acontecer, isso te paralisava, isso te amedrontava. Como eu estava falando, eu apanhei tanto no meu processo de deserto, e eu só apanhei, gente, porque eu era desobediente, orgulhosa, ou seja, eu fazia tudo errado. E chegou um ponto que eu parei de sentir as coisas. Eu não sentia mais nem felicidade, nem tristeza. Por exemplo, uma apresentação de escola das crianças, onde todas as mães choravam, eu ficava parada olhando e dizendo assim, não estou entendendo porque estão chorando.
Mas no meu inconsciente eu sabia porque eu não estava chorando, porque eu tinha me fechado, eu tinha me blindado. Para não sentir dor, eu também parei de sentir o amor. E da mesma forma, quando algo difícil acontecia, eu também não sentia nada. Era aquela coisa, toma e vambora. E aí houve um momento que houve um despertar dentro de mim de compreender o que o meu subconsciente estava fazendo. E aí aquilo me desesperou. E eu comecei a ter muito medo de nunca mais ser feliz. Eu achava que eu nunca mais seria feliz na minha vida sentimental. Eu achava que eu nunca mais teria alguém para caminhar comigo essa jornada. Eu achava que eu tinha perdido a referência de pai dos meus filhos. Então eu achava, eu nunca mais vou ser feliz. Era o que vinha na minha mente. Eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou ser feliz. Mesmo quando outra pessoa entrou na minha vida, eu tinha uma espécie de certeza dentro de mim, eu não vou mais ser feliz. Então, o medo me paralisava todas as vezes que eu pensava, eu nunca mais vou conseguir ser feliz. Porque nada me toca, nada me emociona, nada consegue atingir os meus sentimentos, então eu não vou mais ser feliz. E logo que a gente entra no deserto, eu acho que independentemente se você está buscando a restauração ou se você nesse momento está pulando fora do barco, você tem medo de ser infeliz. Eu acho que isso é um medo inerente de todos nós, o medo de ser infeliz e ser infeliz para o resto da vida, achando que nunca mais nada vai dar certo para você. Então, isso foi o que mais me paralisou. Depois, quando eu voltei para casa, já era o medo de: será que eu vou sofrer tudo de novo? Foi outro medo que eu tive. Aí, de novo, eu me fechei. De novo, eu não deixava o Daniel me acessar. De novo, eu passei a colocar um muro entre nós dois, porque eu pensava assim: não, se eu baixar minha guarda, eu vou sofrer de novo e eu não quero sofrer. E aí, de novo, o medo batia na minha porta e me paralisava novamente e eu não conseguia avançar. Eu imagino que aqueles que estão passando pelo processo de retomada, quando o cônjuge volta para casa, talvez esteja entendendo o que eu estou falando, esse medo. Talvez a outra parte não esteja se abrindo porque também está com medo de sofrer. Na nossa live passada, você falou que o teu marido, num primeiro momento, ficou meio assim, ele não se achegava tanto, apesar do toque ser a linguagem dele. E você um dia disse assim: eu só queria um abraço. E aí ele retribuiu isso para você. Então o medo faz com que a gente não viva o novo. Porque a gente está com medo de sofrer, com medo de acontecer tudo outra vez, com medo das dores do passado voltarem, com medo de tudo. E a gente fica parado, estático. E é sobre isso que a gente precisa avançar. Eu ainda há pouco falei sobre Salmos 34, versículo 4. O Senhor removeu todos os meus temores. Ele afastou de mim todos os meus medos. Eu preciso me apegar a essa palavra e tantas outras sobre o medo para que eu possa romper, para que eu possa viver o extraordinário de Deus. Então, da minha parte, Aline, meu maior medo era não ser feliz outra vez e sofrer de novo. Eu tinha pânico disso daí. E esse medo fez com que eu sofresse. Não mais pelas dores do passado, mas pelo medo por si só. E é isso que a gente precisa romper. Da tua parte, compartilha agora com a gente sobre os teus temores no processo de restauração. Boa noite, gente. A paz, graça e paz, que tá chovendo demais. A internet tá terrível, mas vai dar tudo certo. Em nome de Amém. Jesus. Então, Dani, eu acredito que era de acordo com o avançar, cada etapa, cada momento era um medo diferente. De acordo com o que eu ia vencendo o medo, vinha outro medo. É como a tempestade. Eu me lembro que nos piores dias do meu deserto, me veio a palavra de Pedro na tempestade. E é justamente isso, é uma onda. E vem uma onda de medo, quando você pega o fôlego e sobe, parece que vem outra de acordo com o que você está passando. Então, a princípio, no meu caso, que estava do outro lado, né? Meu primeiro medo era de ir para o inferno. Eu tive muito medo de ir para o inferno.
porque eu tinha me afastado da presença do Senhor, né? Como eu já contei meu testemunho. E o arrependimento genuíno me veio de tudo que eu tinha feito, de todos os meus erros, porque foi eu quem quis o divórcio, foi eu quem pedi para sair, foi eu quem realmente, né, achava que essa era a única solução, foi eu quem me afastei dos caminhos, foi eu quem virei o rosto para ele. E aí, a verdade foi que me veio aquele arrependimento de tudo que eu tinha feito contra o meu Senhor primeiro. E eu tinha muito medo mesmo. Os meus pecados estavam diante dos meus olhos todos os dias, né? E eu gemia de medo, Dani. Eu falava, eu não quero ir para o inferno, Senhor. Eu fiquei uma semana só chorando, pedindo a Deus ter misericórdia da minha vida. E o inimigo também lançando a seta na minha mente, que eu era culpada de tudo e que eu ia para o inferno, então eu não era digna. E aí eu me lembro, Dani, que eu fui à noite, fiz uma oração e eu falei com o Senhor, falei, Senhor, me mostra o tamanho do seu poder, se revela a mim. Porque se eu estou com medo, é porque eu não estou confiando no Senhor, eu não te conheço. Eu sei que eu não vou suportar. Se você se revelar totalmente a mim, mas se revela a mim, eu quero te conhecer, porque eu sei que quando eu te conhecer, eu não vou ter mais esse medo. Primeiramente foi esse medo. E quando eu me consertei, veio outros medos. Eu tive muito medo da outra mulher. Eu nunca tive raiva, eu nunca tive outro sentimento a não ser medo. Eu via ela, meu coração gelava de medo, porque ela era um risco para o futuro da minha família. Eu via ela como um grande risco para o futuro da minha família, né? Até que o Senhor também veio tratando isso em mim. E depois, o medo de demorar muito tempo, porque a palavra de que o Senhor restauraria eu já tinha, e eu confiava nela, Dani, eu nunca duvidei. E eu não me movi daquele lugar, disse ao Senhor, não me movo daqui, ninguém me tira. Eu estou posicionada, Senhor. Mas na minha, ó, pra você ver, na minha mente, né, limitada, humana, eu pensava que ia demorar 5, 10 anos para restauração, Dani, né? E o meu medo era de demorar muito tempo, de tudo que eu passaria, do que os meus filhos iriam passar, né? Enfim. E depois, o medo de da gente voltar sabe, de acontecer alguma coisa, sabe? De eu errar de novo. O meu medo sempre foi comigo, Dani. Porque quando eu estava afastada, eu fiquei muito cega, sabe? Tanto que quando eu estava voltando para a presença do Senhor, eu olhava para a Bíblia, eu falava assim, Jesus, como que eu fiz isso tudo? Uma pessoa que conhecia a palavra, misericórdia, então eu ficava com muito medo de errar de novo, de eu errar. Eu não, no meu caso, porque cada história é uma história, não existe nenhuma história É igual. verdade. Mas eu sempre digo que o Senhor é poderoso para restaurar toda e qualquer história. No meu caso, eu fui a causadora, né? No meu caso, eu fiquei cega e tudo mais. E eu já disse que eu entendi que teve um tempo que o Senhor, ele meio que endureceu o coração do meu marido para tratar comigo, porque eu nunca duvidei do amor dele por mim. Porém, eu fiquei com muito medo depois de errar e até hoje, todas as manhãs eu falo, Senhor, não me deixe vacilar. Senhor, não me deixe, sabe? E o medo, ele vem muitas vezes de nós mesmos, da carnalidade, da fragilidade do ser humano, e ele vem também como seta do inimigo, Sim. porque o medo paralisa a sua fé, ele neutraliza a sua fé, ele faz você querer parar de caminhar. Então é uma seta do inimigo também, né? Então, esses foram os meus medos. Tive vários. Eu teve um dia que eu tava com tanto medo e eu fui parar no pronto-socorro. Me deu pânico, eu tive uma estafa. Eu fiquei, eu paralisei, meu corpo paralisou de medo, né? Foi logo na semana que eu descobri que ele tinha marcado o casamento. Então, era tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que eu simplesmente travei e fui parar no Eu pronto-socorro. E lá no lembro. pronto-socorro, eu olhei para o céu, assim, para o teto, com o enfermeiro dando um monte de injeção em mim, no braço, na bunda, na veia. Ele falou comigo, calma, você não vai morrer. Você
está tendo uma crise de pânico muito forte. O seu corpo está entrando agora e está bugando. Tá Você vai em desligar, colapso. está em colapso. Porque a mente, ela afeta o físico, o espiritual afeta o físico também, não tem jeito. E eu me lembro de olhar para o teto e falar, Senhor, naquela hora, Dani, eu já tinha caminhado tanto, tanto, falado tanto que eu já tinha entregado o controle, mas naquela hora eu falei, Senhor, faça a tua vontade. Eu entrego agora o controle. Uma coisa eu sei, se o Senhor restaurar, não restaurar, se fizer daqui a anos, o que eu não quero mais é viver sem a tua presença. Eu não posso mais viver sem a tua presença. E aí eu desliguei, apaguei. Então, o medo, ele faz isso com a gente. Ele te paralisa em todas as áreas, mas principalmente na área espiritual, né? Faz você ter medo, querer parar de orar, querer parar de lutar, de guerrear. E é justamente quando você descobre, né, as armas com que lutar, que você vence a guerra. Você descobre qual é o seu inimigo, que não é a pessoa nem a outra mulher, mas o inimigo maior das nossas almas. Não é contra carne nem sangue. E aí você descobre qual é o maior inimigo da sua família, do seu casamento, da sua vida, da sua alma. E com as armas começa a lutar que você vence a guerra. E o medo vem para te neutralizar, para te parar totalmente, né? Por isso que muitos de nós somos atacados com medo, né? Eu tive muito medo. O sentimento mais forte que eu senti no meu deserto foi o medo. Você está falando isso, engraçado, Aline, sobre medo. Teve um dia que eu tive uma discussão boba com o Daniel, eu estava recém voltada para casa. Sabe aquelas discussões bobas mesmo, de dia a dia, nada. E aí ele saiu para trabalhar, as crianças estavam para casa dos meus pais, e eu me deitei na cama no nosso quarto, liguei a TV, mas eu não conseguia prestar atenção em nada. Eu fui sendo tomada por um pânico, por um medo, e aí o medo começou a criar fantasmas na minha mente. Alguns trazidos do meu passado e outros que eu projetava para o meu presente e para o meu futuro. E aí eu fui sendo tomada por aquilo. Eu lembro que eu sentei assim na beirada da cama, aí olhei pro nosso closet que ficava em frente à cama e eu cheguei a me levantar, pegar as malas que eu ia botar tudo meu dentro. Aí de novo eu congelei e o meu coração acelerava, dizer assim, eu não consigo viver isso aqui, eu não vou conseguir romper, vai acontecer tudo de novo, a gente acabou de brigar. E aí o imaginário vai te sabotando. E é justamente a hora que Satanás começa a lançar dardos sobre a nossa mente. Ele começa a dizer, não vai dar certo, você está insistindo em algo que não tem futuro, você não está vendo. Por exemplo, no teu caso, ele marcou o casamento. No meu caso, eu vou sofrer tudo de novo. E aí ele pega desse sentimento para nos destruir. Acontece o seguinte, no meu caso, como eu fui a causadora, presta atenção, porque eu vi que teve muitas pessoas que falaram que tinha medo de não mudar, de trair de novo, de voltar a tudo. No meu caso, como foi eu quem causei tudo, o meu medo era de eu errar. Eu, mais uma vez, vacilar, né? Então, você vê que quando o Senhor ele vem com a restauração, a própria pessoa, ela tem medo de voltar atrás e ela, sabe, fica vigilante o tempo todo. No seu caso, já era medo de que ele vacilasse mais uma vez, de que ele viesse mais uma vez, fazendo tudo de novo. Então, no meu caso, era que eu vacilasse, que eu errasse, que eu desse um passo em falso, entendeu? Que algum momento de descuido, entendeu? Até hoje, como eu disse, as minhas orações são essas. Então, para você que tem medo de a pessoa, você pode ter certeza que o próprio Espírito Santo também conduz ela a isso. Mostra ela isso, se for ela, né? Porque você está de um lado, esteve de um lado, e eu estive do outro lado. E eu posso te dizer que do outro lado é assim, porque o meu marido também, várias vezes, ele teve medo, sabe? Demais medo, porque todas as vezes que eu já disse que a gente entrava em crise, a minha primeira reação era me afastar dele e querer mandar ele embora, entendeu? Era tipo que meio que repudiar ele. Por isso que eu falo que eu nunca
nunca tive dúvida do amor dele por mim. Então, ele, várias vezes, ele, com certeza, né, algum momento e tal, ele teve medo. Não é possível, gente, a Aline vai vacilar de novo. É o mesmo medo que você teve. Não é possível, eu vou passar de novo aqui, de novo com a Aline. Mais uma vez, não é possível que a Aline não mudou, sabe? E contraponto, eu que do lado de cá sempre falava, Senhor, não me deixa vacilar. Senhor, não me deixa mais errar. Senhor, me guia, segura as minhas mãos, me conduz, me mostra, me dê a direção, papai, sabe? Porque ele trata todos os lados. Igual você disse que ficou com o coração endurecido por um tempo, e o meu marido também ficou com o coração endurecido. Ele faz isso, ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. E hoje você é outra Dani, meu marido é outro marido, entendeu? Então não tem por que você temer disso. Porque quando o Senhor faz, ele faz de uma maneira linda e É maravilhosa, verdade. né? Igual ele tem sempre, né, me guiado, me mostrado, igual essa noite mesmo. Vou contar um testemunho que aconteceu essa noite. Eu sempre gosto de acordar às 3 da manhã, com propósito, sem propósito, desde o meu deserto. Às 3 da manhã é uma coisa assim. E aí eu tive um sonho. Aqui tá muito calor e eu deixei a janela do meu quarto aberta. E eu tive um sonho que tinha alguém mexendo na minha janela. Uhum. E tava de noite, porém, tinha uma cortina de pano. E no sonho eu ouvi uma pessoa tentando abrir a janela. E quando eu olhei para a janela, que tinha um pano, eu vi o vulto de uma mulher tentando abrir a janela e entrar para dentro do meu quarto. Eu acordei com um choque, meu coração assim, ó. Quando eu olhei no relógio, faltava 10 para as 3. Isso. Imediatamente eu tive discernimento. Vai orar, vai orar. Porque olha para você ver que vacilo não seria, né? Que ponto para o inimigo. Eu aqui ministrando sobre restauração, né? E o meu marido sendo tentado por outra mulher. Imagina só, o tanto que ele, entendeu? O Senhor, ele te mostra, ele te dá o discernimento, ele te conduz, ele te dá o escape antes mesmo. Toda arma preparada e forjada contra Contra você ti, não não prosperará. prosperará. Por isso, você não precisa ter medo. Imediatamente, bati meu joelho no chão e comecei a repreender esse espírito maldito sobre o meu casamento, sobre a minha vida, sobre a vida do meu marido. Senhor, cubra ele no trabalho dele, Senhor, protege. E aí, no outro dia, já tratei de conversar e de contar e falar no mundo espiritual, porque o diálogo também, para que ele também perceba, esteja atento, entendeu? Porque ele vai querer atingir ali onde ele vai te envergonhar, onde, né? Mas eu quero te falar por que que você não precisa temer. Porque o Senhor vai te mostrar antes. O Senhor vai te conduzir antes. E depois da restauração também, Sim. né? Antes do que vai acontecer e depois que aconteceu na restauração, ele vai te conduzir. Então você não precisa ter medo, né? O Senhor, ele vê tudo, ele sabe tudo. Os olhos dele é como chama de fogo que passa por toda a terra. Uhum. Então, ele vem te dar sempre o direcionamento, ele te mostra. E você tem as armas para lutar. Não tem por que ter medo, não é mesmo? E aí, imediatamente, eu já orei, bati meu joelho no chão, tive discernimento, entendimento. E eu creio que a Bíblia diz: olhai, olhai, vigiai E ora, e orai. É, primeiro você olha, depois você vigia, depois você ora. Tem gente que só ora. Tem gente que não olha, que não vigia. Tem gente que tem, o Espírito Santo vai ali, mostra, mas a pessoa não se posiciona antes de acontecer, porque ele sempre mostra, ele sempre, né? e a voz do Espírito Então, Santo, ela é suave e a gente precisa estar atento. Você falou sobre isso, domingo nós fomos servir na praça. E esse domingo muitas pessoas usuárias de droga vieram pedir comida. E a gente serve sem distinção. Seja morador de rua, não seja morador de rua. Quem entrar na fila, a gente vai servir o café. E eu estava na estação de entregar o pão e o bolo, e o Daniel estava na estação de entregar o suco. E antes de nós era o pessoal que estava entregando café e café com leite. E aí, de repente, eu olhei para a fila e percebi pela fisionomia, pelas mãos, aqueles que eram usuários de droga. E aí eu olhei para o lado, o Daniel estava na estação assim do meu lado, na mesa ao meu lado. E aí o Espírito Santo começou a dizer: levanta um clamor pela vida dele.
Porque um dia ele já esteve desse outro lado. Porque no momento do deserto do Daniel, ele chegou a perambular pelas ruas por 3 dias. Ele não morava nas ruas. Mas quando ele buscava o vício, ele ficava tão ligado que ele ficava andando pelas ruas, ele conversava com o morador de rua, ele se sentava na calçada. E aí o Senhor começou a dizer, levanta um clamor pela vida do teu marido agora. E eu, meu Deus, eu tô no meio da rua e como é que eu vou levantar um clamor? E aí o Espírito falou ao meu espírito, começa a falar comigo em espírito. É incrível. Aí eu comecei, Senhor, acampa teus anjos ao redor do meu marido, guarda a vida dele. E o Senhor dizendo, Satanás está furioso, porque um dia o teu marido estava nesse lugar e agora ele está vindo para ajudar pessoas, para tirar desse lugar. Chega, eu tô toda arrepiada falando isso para vocês. E eu comecei a levantar um clamor. O Espírito Santo fala com a gente a todo instante. Eu preciso eu vou usar uma expressão pentecostal, eu tenho que estar na fiação, eu tenho que estar ligado. Sintonizado. Sintonia com o Espírito Santo total. Ele sempre fala, ter sensibilidade. Inúmeras vezes, Dani, no meio do dia, o Espírito Santo para e ora, sabe? E então, se você tiver sensibilidade, não tem por que temer, sabe? Quando ele se revela a você, você conhece o tamanho dele. Quanto mais você o conhece, menos medo você tem. Você conhece esse amor, por isso que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Né? Mas eu preciso dizer claramente, eu tive muito medo, Dani. Medo de realmente eu tive dias de não conseguir levantar da cama. Tive dias de ficar totalmente paralisado, como eu disse. Medo, sabe? Só para O Senhor contextualizar, tem muita gente revelando na página e não conhece direito a minha história e a tua. A Aline, assim como eu, divorciou, casou outra vez. Quando a gente fala divórcio, gente, é como diziam os nossos avós, de papel passado, ou seja, o juiz sentenciou, homologou, uma certidão foi emitida, ou seja, ali, para mim, para ela, foi decretado o fim. Humanamente falando, as pessoas diziam, não tem mais jeito, o divórcio já aconteceu, vida que segue. Do lado da Aline, o marido dela conheceu outra pessoa depois do processo de divórcio deles, e essa pessoa congregava na igreja deles, e essa pessoa participava dos ciclos sociais que a Aline estava, e o pior de tudo, o marido dela chegou a marcar a data do casamento. Mesmo sendo os planos dele, reconstruir a vida dele com outra mulher, o Senhor foi e disse, os planos são dele, não são os meus. E restauraram a família, o Senhor restaurou a família deles, restaurou a casa deles, eles também casaram de novo. Da minha parte, eu também fui pedida em casamento por outra pessoa. E olha que eu fiz até campanha, Aline, na madrugada, para essa pessoa me pedir em casamento, porque eu achava que eu merecia ser feliz outra vez. Mas ainda assim, eu não acreditava nessa felicidade. E no dia que eu consegui o que eu queria, porque eu tinha orado, eu tinha pedido, eu tinha clamado, eu tinha ido para o monte, eu só tinha faltado virar de cabeça para baixo. E quando isso aconteceu, a minha resposta foi não. E eu não entendia por que eu não conseguia verbalizar um sim. Hoje, obviamente, tendo discernimento de tudo, eu entendo por que eu disse não, mesmo sem compreender por que eu estava fazendo aquilo. Dentro desse contexto, uma das coisas que me dava medo era pensar, mas eu deixei aquela oportunidade, voltei com o Daniel e se não der certo, eu vou ser mais uma vez condenada à infelicidade eterna, porque eu não ia bater na porta do outro e dizer assim, olha, voltei. Eu não tinha nem coragem de fazer aquilo. E aí eu pensava, e agora? O que eu vou fazer? Não vai dar certo. Primeira coisa, quando a gente entra na guerra com medo, a chance de sermos abatidos é muito grande. Guerra se levanta em ousadia. E aqui a gente não está falando de guerra, de bater boca pela força do nosso braço, não é sobre isso. A gente está falando no espiritual. Então eu queria que você dividisse um pouco desse momento que você passou do medo, justamente porque, por exemplo, eu lembro de uma conversa que a gente teve lá atrás, que você me disse assim, Dani, as crianças ficavam uma semana contigo e outra semana com ele. Eu acho que era isso, dividia o final de semana.
e você viu as crianças ceando com ele e a mulher, e aquilo dali te destruiu dentro da mesma igreja. Às vezes a pessoa diz assim: ah, meu marido já saiu de casa, o divórcio já aconteceu e tá até de casamento marcado com outra pessoa. Nas redes sociais eu vejo só a felicidade. E você que via em todos os cultos e aparentemente parecia ser algo próspero. Então, teve um momento, de verdade, que as únicas, a única pessoa que cria era eu e minha mãe na restauração, assim, de verdade. Eu percebo que sim, sabe? Porque todo mundo já, tipo assim, tava achando que seria o melhor para ele, né? Como eu sempre disse, ele tentou de todas as formas. Ele tentou muito, sabe? E a única pessoa que não desistia de mim, não desistiu de mim foi minha mãe, creu até o fim. E a palavra que eu tinha do Senhor. Eu tinha uma palavra, eu tive um sonho, na verdade. Mas, quando eu via com os meus olhos tudo ao contrário da palavra que eu tinha recebido, Dani, não tinha como não temer, sabe? E foi justamente quando veio essa palavra de Pedro. E as fases do meu deserto tinha uma palavra rima. Todas elas. Desde o início, o meio, durante, ali, aqueles momentos que eu ia passando, a palavra, ela ia me conduzindo. Eu tinha uma palavra específica para aquele momento. Por isso que a palavra ela é lâmpada para os pés. E ela é espada, presta atenção, espada para você guerrear. E, neste momento do medo, a Bíblia nos ensina a usar o escudo da fé, que é dardo incondicional. Então, essa palavra me veio, Pedro, andando sobre as águas, e de repente as ondas eram muito grandes. E ele começou a afundar. E o Senhor falou comigo assim: não olha para as ondas, olhe para mim. Aline, olhe para mim. E aí, teve um momento que eu estava me sentindo profundamente no fundo da água, assim, já submersa. Mas eu estava segurando as mãos do Senhor. E eu me lembro que eu me levantei de madrugada nessa noite e eu liguei uma rádio que tem aqui na cidade e tava passando aquela canção assim: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E fala: guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que eu chame. E aí, Dani, eu deitei no chão, tô toda arrepiada. E eu comecei a chorar, a clamar, e eu comecei a falar: se revela a mim, Senhor, se mostre a mim, que eu tô com medo, Senhor, não me solta, eu tô afundando, tudo ao meu redor, sabe? E era contrário, a família dele era a favor, sabe? As pessoas da minha igreja, teve um tempo até que o pastor também foi, porque ele acompanhou todo o processo, e eu falo que eu não tiro a razão dele, porque ele viu meu marido sofrendo e pensou que também seria uma nova possibilidade, enfim. E era eu, Deus e minha mãe. Eu tinha uma amiga também que vinha aqui na minha casa, algumas amigas, mas. E aí, menina, nessa noite, o Senhor, ele injetou no meu tutano uma fé tão grande, uma certeza tão grande, sabe? Inabalável, inabalável. E eu me levantei como gigante, crendo, sabe? E ele já era na fase em que ele estava de casamento marcado. E eu me lembro que o Senhor falou comigo claramente, leia o Salmo 70. Eu já falei isso aqui várias vezes. Irmãs, a palavra, ela é tudo o que você precisa, se agarra nela. Sabe? Não tem como, não tem segredo. A gente fica tentando também me fugir. acompanhou no meu deserto. Senhor, socorre-me, eu preciso que o Senhor tenha pressa, Senhor. Meu Deus. E eu me lembro que dentro de uma semana, foi no dia Um que eu fui pro grande hospital, rebuliço. eu recebi a notícia. Eu cheguei do hospital e recebi o telefonema do pastor falando que ele tinha desmarcado o casamento, mas foi uma guerra muito, muito forte, muito profunda. Mas eu vi
senti exatamente o momento em que o Senhor tirou o medo de mim. Dani, eu sentia medo, que eu batia queixo. Eu batia queixo. E eu tinha muitos. Até hoje, o Senhor fala com as pessoas de forma específica, né? O Senhor fala muito comigo em sonhos, né? E eu vi várias serpentes mortas, várias. E quando eu me virei, eu vi uma blusa que eu tinha dado dele quando a gente namorou, primeiro presente de namoro. E eu vi essa blusa jogada no chão, eu falei, mas é a blusa do Robson. Quando eu olhei em cima da blusa, tinha uma serpente só, em pé, sabe? Friosa, friosa, doida pra me abocanhar, sabe? E o Senhor falou, você, acordei, tive logo discernimento, porque o que dá o sonho, ele também te dá a interpretação, talvez não no mesmo momento, mas depois ele vem te revelando com outro sonho, não sei. Busca interpretação. Não vai buscar em outras pessoas, não, gente. Busca no Senhor. Dentro de você. Isso é muito, né? É, e aí existia ainda, né, um grande inimigo que estava de pé e furioso, sabe? E lendo de madrugada o salmo e orando e clamando. Ele foi derrotado. E jejum, 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 jejum e oração, e adoração e louvor, e obediência e palavra. E o Senhor foi tirando meu medo aos poucos, sabe? Foi me dando confiança e ousadia. Agora, Dani, uma coisa muito interessante que eu percebi também, que o Senhor tirou meu medo, foi quando ele começou a voltar a me usar. Mesmo no meu deserto, algumas mulheres já começaram a me procurar. E, e quando eu comecei, de alguma forma, a ser útil, a servir essas irmãs, em oração, de qualquer forma, o meu medo foi indo embora, sabe? Foi porque eu tirei um pouco o foco do problema, do meu problema, e comecei a olhar para o problema das minhas irmãs, das pessoas ao meu redor. Você E eu comecei sabe que quando a gente cuida do problema de outra pessoa, o Senhor vem e pega o nosso para resolver, né? pega, amiga. Né? Me veio a palavra de Jó, que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele começou a orar pelos amigos dele. E aí o Senhor foi restaurando a minha vida congregacional. E foi assim que meu medo foi embora, porque aí eu voltei a louvar o Senhor, no ministério, a participar, me envolver, até ministrar para as irmãs, sabe? E o Senhor foi tirando o medo de mim. Mas tive medo, e até hoje, eu vou falar com vocês, me vem o medo. Não como era antes, mas vem, né, medo do que eu já falei, dos vacilos e tudo mais, mas eu já conheço, né? Já conheço as armas para poder estar lutando. Tive muito medo disso. Medo do futuro, dos meus filhos. Teve um tempo que o inimigo, ele é, também ele veio sobre a vida dos meus filhos, sobre a saúde dos meus filhos no meio do deserto, tá? A minha filha ficou doente, depois o meu filho ficou doente. E, e eu vi que os planos para eles do inimigo eram bem piores do que a investida na minha vida do meu marido. Porque quando ele foca na aliança, ele, na verdade, quer a geração, seus filhos. Porque a aliança é o cadeado que protege o seu lar. Quando ela é quebrada, de alguma forma, ele quer entrar lá dentro. E eu fiquei com muito medo do que poderia acontecer na vida dos meus filhos, né? E aí me deu mais força ainda, mais coragem, porque aí a mãe leoa vem, né? Quando mexe nos seus filhos, é uma coisa que a gente já sabe que, né, me deu mais força ainda, mas eu tive muito medo, né? E como todo mundo já escreveu, já disse, já falou, medo de não acontecer, quem sabe porventura vinha, sabe? Eu tinha certeza, mas será, Deus? Ai, Deus, eu não mereço, sabe? Essas coisas que muitas vezes é fruto da nossa imaginação, muitas vezes é seta do inimigo. E eu combatia com a palavra e com o escudo da fé o tempo todo, o tempo todo. Isso é tão verdadeiro, é tão real, essa estratégia que o inimigo usa, que Satanás, ele vem de uma maneira sugestiva, ele vem de uma maneira suave. Primeiro que ele não é criativo, então ele tenta vir da mesma ele tenta vir da mesma forma que o Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra diz que ele é uma brisa suave, que ele é delicado, que ele é gentil. E aí, a partir disso daí, Satanás também vem de uma maneira sorrateira,
Enquanto o Espírito Santo vem de maneira suave e gentil, Satanás vem naquela coisinha, ele joga uma seta aqui, aí daqui a pouco ele joga outra seta ali, aí ele faz vir sobre a nossa mente algumas dúvidas, e isso desce para o nosso coração, e aí é quando o nosso coração é acessado, os nossos sentimentos são acessados, e uma vez que os nossos sentimentos são acessados, o medo vem e paralisa a gente outra vez. Mas essa noite o que eu quero testemunhar é: foi fácil a volta com o Daniel? Não, não foi. Tem 4 anos que eu tenho estado à frente desse ministério. E nesses 4 anos, Aline, eu não conheço nenhum relato de que a volta foi fácil, rápida, dinâmica. Não. Primeiro que muitas conexões foram quebradas, então as pessoas vão reestabelecendo. Como você mesmo falou, não é que é briga, confusão. Alice, o testemunho da Aline está lá no canal do YouTube. A gente não vai voltar nele aqui porque o foco não é esse agora, né? Então, tudo que aconteceu na vida dela e na minha, tem tanto o testemunho dela quanto o meu lá no canal do YouTube. E aí, o medo que me paralisava era pensar: eu não vou suportar outra quebra. Outra vez essa aliança quebrada, eu não vou suportar. Mas da mesma forma em que eu pensava, eu não vou suportar, eu também não me comportava como alguém que estava buscando que isso não acontecesse. Entende? O medo faz com que a gente perca até a racionalidade e não entenda, ou até entenda, mas de uma maneira muito superficial, de que se eu continuar da forma que eu estou, o que a palavra vai dizer que os meus temores se tornarão realidade. Por quê? Porque eu acabo me comportando da forma que isso se torne real. Verdade. A gente precisa mudar isso daí. O que eu mais me temi me sobreveio, né? Como disse o João. A verdade, sabe, é que sobre esses pensamentos, essas setas que vêm, eu vejo muito o pastor falando assim, que a gente não pode impedir que sobrevoe sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que faça ninho, né? Então, quando vem, imediatamente, nós sabemos já, é muito claro, nós temos que realmente repreender e lutar contra essas, sabe, astutas, esses dardos inflamados mesmo. Porque o medo é um dardo inflamado maligno que vem para te paralisar, né? E quando vem, você tem que combater ele. Você não pode aceitar, você não pode ficar remoendo aquilo ali, não, sabe? Tem que crer, ter fé, ter esperança, caminhar contrário àquilo ali, buscar, né, o que aquilo não aconteça, não vai acontecer. Ter fé que o Senhor, que a palavra dele é a verdade, que ele é o que ele diz que ele é, ele vai fazer o que ele diz que ele vai fazer, crer até o fim, não se mover daquele lugar, sabe? E caminhar contra essa onda. O medo vem como uma onda, como eu disse, né? Uma tempestade, uma onda de um mar, e lutar e nadar contra isso, senão você vai ser submergido, vai ser engolido por ele. E a gente precisa lembrar que o Senhor nos adverte, ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de você. Por exemplo, hoje o diabo, e ele vai fugir. Hoje o Daniel foi me buscar num lugar e enquanto eu aguardava por ele, Satanás quis fazer um pequeno show na minha mente. Dizendo: isso daí que tu tá tentando não vai dar certo, e nananana. Aí eu disse assim: se tem alguém que merece o meu temperamento colérico não transformado, esse alguém é um inferno. Aí eu na minha mente: cala a boca, Satanás, tá repreendido, eu não vou nem te dar confiança, era o que me faltava uma altura do campeonato desse. Tu vem querer me afrontar na minha mente, dizer que não vai dar certo. Já deu certo, meu Senhor já me abençoou de toda sorte de bênção nas regiões celestiais e eu estou indo acessar o meu milagre. E aí depois, eu estava no estacionamento do shopping esperando o Daniel, e eu pensei: meu Deus, eu tô igual a louca no estacionamento do shopping, brigando mentalmente com o inferno, mas é isso aí, isso é a vida do cristão. Então, se tem alguém que você não precisa moderar o seu temperamento, é com Satanás. Eu acho engraçado que a gente perde a paciência com todo mundo. Com o cão, a gente é benevolente. Ai, meu Deus, está me afrontando. Não! Começa logo a botar ele onde é o lugar dele, aqui é debaixo dos nossos pés. Começa a dizer não e vaza.
Eu lembro que no meu deserto eu dizia pro Daniel, vaza, 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 que eu não quero conversa contigo. Hoje eu faço com o inferno, e vaza, 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 que eu não quero conversa contigo. Então a gente precisa se posicionar. Esses momentos de loucura, na verdade, são os maiores momentos de lucidez da gente, que a gente está conseguindo enxergar o mundo espiritual. Exatamente. Porque às vezes a gente não percebe, entendeu? A gente não percebe o que está acontecendo isso é no mundo espiritual, acha que o medo já é normal, é porque. Não, isso é espiritual. E quando você tem esses momentos que parece loucura, é que você está sendo lúcido. E é hora Sabe? Você está entendendo o que está acontecendo. E quando você entende o que está acontecendo, você sabe como que você vai lutar contra aquilo ali. Né? Você sabe que armas que você vai usar, né? O pior de tudo, a pior coisa é a ignorância. A pessoa ter medo e ter ignorância sobre esse sentimento. O que é, tem propósito? Tem porquê eu ter medo? Sabe, eu sempre parei e analisei tudo que eu tô sentindo isso, tem porquê eu ter medo? Peraí, aí eu começo a enumerar, que é isso? O Senhor já me deu uma palavra. Deus é meu pai, ele é grande, isso, e tal. E aí você começa a ver, não, isso aí realmente é seta pura e simples do inimigo ou é imaginação da minha cabeça. E aí eu começo a declarar a palavra, que é nada mais que a espada, né? E minha fé que eu escudo, né? Não tem, o que eu sempre falo, o segredo é que não tem segredo. Só que muitas vezes a gente não entende, não para, não tem sensibilidade, não tem sintonia, não tem percepção do que está acontecendo, né? A gente olha tudo ao redor e fica distraído, fica com o olhar em outra coisa ou fica com o olhar só naquele problema. E a Não gente para de olhar para o problema ao invés de olhar para o Senhor, para os olhos, para a cruz, para a graça, para o poder, porque é isso que te dá força. Soldado distraído é abatido. Abatido. Ou seja, o soldado distraído morre. Eu preciso estar com os meus olhos fixos no Senhor. Se a gente for olhar de fato a circunstância, por exemplo, hoje o que Satanás estava me afrontando, de fato a circunstância está complicada. Mas não é porque a circunstância está complicada que ele já venceu. Pelo contrário, a palavra diz que ele já está debaixo dos meus pés através do poder que há no nome de Jesus. Não é sobre a minha força. Então, quando ele começou a querer me paralisar naqueles minutos em que eu estava sozinha aguardando pelo Daniel chegar, eu disse, rapaz, cala a boca. O que está vindo me atentar a hora dessa? Tô cansada, trabalhei. Não, tá repreendido. Eu já recebi milagres maiores do que esse. Eu já estive em situações piores do que essa. O meu Senhor me livrou de todas elas. Não vem essa hora da noite me perturbar, não. Tá repreendido. E aí comecei a declarar a palavra. Olho para os montes, de onde virá o meu socorro vem de ti, Senhor. Aquele que criou o céu e a terra. Se eu não tenho o socorro daquele que criou o céu e a terra, não tenho mais socorro de ninguém. O problema é que o medo nos paralisa todas as vezes que a gente acha que vai vencer pela nossa condição, por aquilo que a gente pode fazer, por aquilo que a gente pode falar, sobre aquilo que a gente pode agir. Quando a batalha é vencida dentro do nosso quarto, no nosso secreto. Verdade. Esse é o lugar. Esse é o lugar de combater o medo. Por quê? Quando a gente entende, né? Quando eu entrei no manual antidivórcio, você me ensinou a fazer foi restaurar o meu altar. Colocar o Senhor em primeiro lugar. E a gente começa, né, a fazer os exercícios para fazer isso, porque a gente fica tão fissurada com a restauração, com o que está acontecendo com a pessoa, que a gente pega esse perfil e coloca ela em primeiro lugar. Ponto. Só que quando você começa a buscar a restauração do seu coração primeiro, da sua vida, o Senhor começa a ser o mais importante na sua vida. E aí eu entendi o seguinte ali naquele hospital, que foi o ápice do meu medo, né? Porque muita gente tem medo, por exemplo, e se ele me trair de novo? E se ele juntar as coisas embora de novo? E se ele não mudar? E se ele não voltar? E se a outra não nos largar? E se? E se? E aí eu me lembro que eu estava tão apaixonada com Jesus, Dani, tão apaixonada, estava tão envolvida, ele estava tão em primeiro lugar na minha vida, que esse medo foi embora. Porque eu falei com o Senhor, vivendo o verdadeiro amor. Senhor, se o Senhor quiser,
se o Senhor não quiser, faz o que o Senhor quiser da minha vida, o que eu não quero é viver sem sua presença, eu não posso mais viver, né? Então, acabou o meu medo, porque ele era o meu tudo, ele era tudo que eu precisava, ele era tudo que eu tinha, e era tudo Naquele que eu precisava. momento, simbolicamente, você estava entregando o teu Isaac, né? Tá, entregando ele no altar. Então, assim, e aí eu falei assim, temer, a canção, temer por quê, né? Tem 366 não temas na Bíblia. Diz que tem até pro ano bissexto. Não temas, não temas, não tenha medo. E eu ficava com medo, e aí nesse momento que eu falei, não, eu amo tanto, o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, tão cheiroso, é tudo que eu mais quero, entendeu? Quem é o Robson na fila do pão? Eu falei com ele, Senhor, eu quero agora, porque a tua palavra me diz que é, até que a morte separe, é uma só carne. Eu quero por causa dos meus filhos, eu quero por causa disso, mas o que eu quero mesmo é o Senhor. Se eu quiser fazer, se o Senhor não quiser, eu quero é te servir, eu quero é te amar, eu quero é te adorar, eu quero é te cantar para o Senhor, sabe? Então eu estava tão amando, tão apaixonada de todas as formas, envolvida com o Senhor, que aquele medo ali para mim foi embora, eu não porque aquele, entendeu? O que ele fizesse para mim, eu tinha plena certeza que era o melhor, que era o melhor. Eu queria ele. E o medo foi embora, E aí, entendeu? Porque os meus olhos estavam fitos nele. Eu tirei o meu olhar do problema, eu tirei o meu olhar da lembrança, eu tirei o meu olhar da outra mulher, eu tirei o olhar daquela situação e circunstância. Eu tirei o meu olhar da tempestade. Porque e o olhou Senhor para o disse para Cristo, segurei na mão dele e fui tirado de dentro da água. E o Senhor disse para Pedro, para eles, nós vamos passar para o outro lado. Se ele deu uma palavra, ele falou comigo, vai haver restauração. Se ele falou, acabou, gente. O meio do mar não é lugar de morar, tempestade não é lugar de morar de ninguém, ninguém vive no meio do mar, é passagem. Do outro lado que é o lugar que você vai chegar. terra. E ele deu essa palavra para os discípulos, ele deu essa palavra para mim, que haveria restauração, entendeu? Então, quando eu olho nos olhos de Cristo, quando eu amo, quando ele é o meu foco, o medo, ele vai embora, Ele é né? totalmente Então, quando tem medo, dissipado. nada mais é do que a, a, a falta, né, de relacionamento, de profundidade, de fé. O medo é isso, né? E eu não tô aqui para poder te julgar, mas para te falar que eu também vivi isso e que a solução é essa: buscar o Senhor o tempo todo, se meditar, lançar na presença dele, sabe? Então, para a Ele gente falou, finalizar, uma qual vez seria. Eu vou usar a palavra dica, mas dentro do relacionamento com Deus não tem dica. Mas sobre uma prática espiritual. Hoje, aconselhando as pessoas que estão nos assistindo agora e depois quem vai assistir a gravação, um conselho para que o medo seja dissipado, um conselho daquilo que você viveu na prática. Eu vou tomar a frente, eu vou dar o meu conselho. Não seja bonzinho com Satanás. A gente é tão mal criado para tanta gente que a gente não deveria ser mal criado. A gente enfrenta as pessoas às vezes é duro com as palavras, mas quando chega a vez do cão, a gente amolece. E é justamente na hora que eu não devo amolecer. Não seja benevolente com o cão, perceba quando é uma seta dele, quando vem um pensamento contrário, um pensamento de medo, um pensamento de não vai dar certo, um pensamento de morte. Na hora, percebeu esse pensamento, repreende, diz, cão, te afasta de mim, tu está repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não aceito esse pensamento, eu não aceito esse sentimento, tu não vais me acessar dessa forma. Esse é o meu aconselhamento prático para o dia a dia de como combater o medo. E o teu, Aline? não, só para inteirar o que você falou. A pastora Tana Teresa ensina. Quando você chega na sua casa e tem um cachorro sujo em cima da sua cama, você não chora. Sai! Agora! Sai! Essa é a palavra. Sai, em nome de Jesus. O tempo todo. Sai, em nome de Jesus. Né? Declarar. E o que tirou o meu medo, de verdade, é o ambiente, a atmosfera, a adoração.
o louvor, canções proféticas, músicas que declaram a palavra. Uma mulher falou comigo antes, outra falou durante e outra falou agora há poucos dias comigo. Aline, me adore. O Senhor usou essas mulheres para falar comigo. No início eu pensava assim, não, mas só adorar, cantar. Só que não é só cantar, Dani. Nunca é só cantar. A Bíblia nos ensina que teve guerras vencidas só com o louvor, com a adoração. Foram os tangedores na frente, eles venceram a guerra, Josafá. A Bíblia ensina isso. Então, através da adoração até hoje, quando eu começo, quando eu tô em casa, eu acordo, né? Ontem aconteceu isso, né? Por causa da live, eu comecei a me sentir assim, não, mas eu não sou tão capaz, assim, porque eu te olho como referência para mim. Você e o Dan é uma referência para mim. Né, o que Deus fez, o ministério, né, o que vocês fazem na vida das pessoas, continua ajudando. E eu falei assim, gente, nossa, mas eu... E aí o inimigo começou a lançar seta mesmo. Não, Aline, você vai falar o quê? Ah, você mora aqui, não tal, e quem é você? Você não tem nada a acrescentar. Coitada, me chamou até de ridícula, inimigo, né? Sabe o que eu fiz? Eu coloquei o louvor e comecei a declarar, e comecei a cantar, e comecei a adorar, e comecei a ouvir, e comecei a falar. Eu mudei o ambiente, eu mudei tudo dentro da minha casa, na minha vida, tudo mudou e eu segui meu dia, sabe? Então, a adoração, ela tem esse poder. Uma das, como eu disse que eu acordei de madrugada com muito medo, e esse louvor me veio assim como, gente, como ele encaixou. Eu senti como se o Senhor tivesse me puxando no fundo da água e me levando e me colocando acima das ondas. Entendeu? Ele embalou aquele momento meu ali, me marcou para sempre. Então, a adoração ela não é só, é uma vida, porém, o louvor, a canção, a música, ela tem o poder sim, Dani, né? Olha E só, gente. poderia dar em números, né? E o jejum. O jejum, porque o jejum, ele mata a sua carne. Porque se esse medo for carnal, vai morrer o seu espírito, vai crescer, né? O jejum tem esse poder e te dá sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Ele tira todos os entulhos que impede a comunicação. Ele é uma arma poderosíssima. O jejum e a adoração são como Adorar e adorar em jejum, então, pensa? são como bombas nucleares sendo lançadas no Menina, coração do inferno. Ou seja, é você simplesmente dissipar todo o levante do mal. É você estar com o espírito tão sensível que o Senhor fala com você, que você consegue entender de uma maneira muito clara e muito rápida. Mas eu tenho algo para te dizer, Aline. Você combateu, você adorou. Ridículo é o cão, Aline. Porque talvez você não saiba, mas até hoje eu tenho alunas que já passaram pelo manual, outras que ainda estão na luta, que veem em você uma referência. glória a Que Deus. disseram, eu cheguei até o manual porque eu ouvi o testemunho da Aline. Então a gente não sabe a dimensão do que o Senhor tem feito através da nossa vida. Eu e você, nós não somos capazes nem de atravessarmos a rua pela nossa conta. O testemunho ele não é nosso. O testemunho é do Senhor e daquilo que Ele fez através das nossas vidas. Então, saiba você que você também é um referencial. Que você Amém. também aponta para um destino diferente daquilo que o mundo tanto ecoa. Esses dias eu, por acaso, vi uma página de um casal até bem jovem. Eles trabalham com personal trainer, essas coisas. E eles restabeleceram o casamento. Quem está aqui do outro lado talvez não saiba o peso de estar aqui do outro lado. A gente precisa estar com a identidade muito fortalecida, porque todos os dias a gente recebe uma avalanche de comentários tão ruins, sabe? De julgamentos tão pesados,
de apontamentos infundados que talvez a maioria não consiga nem ter a dimensão. Então, todos os dias a gente precisa renovar a nossa identidade em Deus, porque senão a gente vai sucumbir. E aí ela pegou e printou vários desses comentários acusando ela, chamando ela disso e daquilo outro, porque ela reestabeleceu a família dela, porque ela buscou a restauração, porque ela foi resgatar o marido dela que estava perdido no mundo. E sabe, tanta acusação para aquela moça tão jovem, tão bonita, e ela printou e fez um vídeo sem medo de ser feliz, dizendo assim, gente, era para as pessoas ficarem felizes porque uma família foi resgatada, uma família foi restabelecida. Mas hoje restabelecer uma família é uma afronta para o mundo. É como se você estivesse dando um tapa na cara de alguém. As pessoas te julgam e falam tantas coisas que não são verdade. Então, o que eu quero dizer para você, Satanás, ele tenta atacar a identidade de todos nós. Através de pensamentos, através de palavras duras de outras pessoas, mas a gente não pode permitir, quando eu conheço qual é a minha identidade em Deus, não importa o que o mundo esteja ecoando, eu me mantenho firme nessa identidade. Vai ser fácil? Não, nunca a vida é fácil para ninguém. Jesus não prometeu facilidade para ninguém, mas é possível. E é sobre isso, quando o Senhor diz que é possível, quando ele diz assim, tudo é possível àquele que crê, então é nessa direção que eu vou. Amém? É verdade, Dani. Não tem como você continuar. Eu falo por mim e por você também. Se você não tiver o relacionamento com o Senhor diariamente, todos os dias, naquele relacionamento com ele firmar, confirmar, sabe? Firmar você nele, que é a rocha. Você não consegue continuar, não. Não consegue. Então, é o relacionamento com ele mesmo que faz você estar firme na rocha. Todos os dias, você ouvir do Senhor o que ele quer, que você tem um propósito, que das suas feridas, né, como diz a canção, sai poder para curar, né? Que você tem uma cicatriz e ela é sua credencial para entrar em lugares que ninguém vai entrar que não sentou nessa cadeira. E é isso que o Senhor fala para mim, né? E o que ele fala para você também, eu tenho certeza. O seu devocional todos os dias, sua comunhão, intimidade com o Senhor, não é para poder postar, não é. Eu disse que várias vezes eu já postei porque eu vejo que tem pessoas que me leem, que eu sou uma carta viva. Talvez eu sou a única palavra que a pessoa vai ler ali naquele momento, mas eu faço primeiro porque eu preciso ouvir da boca dele. Os meus ouvidos, meu coração, a minha alma precisa ouvir, sabe? Ele falando comigo, ele me firmando, a casa na rocha, né? Senão a gente não consegue caminhar, a gente vai sucumbir. Vai vir uma tempestade, vai vir uma voz contrária, a gente vai cair mais uma vez, Exato. né? Assim como eu já caí, assim como a minha casa foi, desabou porque estava na areia, estava na rocha. E é a intimidade com o Senhor, sabe? Ele dia a dia, a comunhão com Ele, sabe? Ouvir da boca dele que você, né, tá aqui porque Ele te escolheu, né? Porque Ele curou a sua casa, sua família, restaurou e através da sua vida, Ele vai te usar para fazer isso na vida de outras pessoas. As vozes vêm externas, e o que é a voz externa diante da voz do Todo-Poderoso? Daquele que, 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 que me fez um milagre, fez um milagre na minha vida. Então, a intimidade do relacionamento com o Senhor é que faz a diferença na nossa vida. É a presença dele na nossa vida que faz toda a diferença, sabe? Então, isso ontem aconteceu e eu estava, né, propósito, consagrando a minha vida. E quando eu entreguei, o Senhor veio com uma presença tão maravilhosa, Dani, sabe? E eu falei, gente, o diabo, ele é muito idiota, né? Ele não muda as estratégias dele. Desde lá, você pode ler a Bíblia, ele não muda nunca, sabe? Então, eu fiquei firmada, eu fiquei firme, eu fiquei no foco. Eu falei, não, eu tô aqui, o Senhor me colocou e eu não me movo, e eu tô aqui para poder cumprir o propósito dele na minha vida. Porque lá no meu deserto, ele tinha me dito que ele ia me usar. Mas eu não sabia como, quando, de que forma. E até hoje eu ainda não sei claramente. Eu só tenho uma palavra que ele sempre manda me falar: adore, me adore, me adore, sabe? E não é só sobre cantar.
Muitas pessoas já falaram comigo, Aline, eu realmente fui muito tocada através da adoração, da ministração, então é isso que eu vou fazer, Dani. E o inimigo pode falar o que ele quiser. O Senhor sempre me conduz. Ele sempre segura na minha Ele mão e não sabe. me deixa afundar, né? Isso Olha que a só. gente está falando aqui não é só contando a nossa vida. O nosso testemunho é para edificar a vida de vocês que estão aí do outro lado e que está vivendo o que a gente viveu. Tudo que a gente está contando aqui, sabe o que eu fiz, gente? Eu tinha um caderninho, eu anotava. Tá tudo anotado ali. Para não esquecer o que eu vivi e para eu pegar essas chaves. Pega essa chave, como diz os coach, pega aí, sabe? Porque nós passamos por lugares que nós estamos voltando aqui para poder conduzir vocês a chegar nesse lugar que a gente está. Nosso testemunho é para edificar a vida de vocês, né? E para Relacionamento com Deus, ele é indispensável depois do deserto. a gente finalizar essa live, hoje de manhã eu fui caminhar e eu vou caminhar na força da raiva, tá? Porque querer eu não queria não, mas é necessário, Eu tô então vambora. precisando, ai, meu Deus, eu preciso caminhar. Aí eu coloco o fone de ouvido, ou eu vou ouvindo uma ministração, uma pregação, ou eu vou ouvindo um louvor. E aí hoje eu disse, eu quero ouvir uma palavra, eu vou colocar aqui. E aí o pastor disse assim, enquanto Deus nos chama pelo nome, Satanás nos chama pelos nossos pecados. É Ou verdade. pela nossa aparente fragilidade ou vulnerabilidade ou falta de habilidade. Mas a gente não pode esquecer que o Senhor, esse, nos conhece pelo nosso nome. Então, essa é a nossa identidade, amém? Gente, muito obrigada. Amém. Obrigada, Aline. Nossa terceira live vai ser semana que vem, eu e a Aline de novo aqui, na quinta-feira, no mesmo horário, às 21h40. Só que dessa vez a gente vai fazer um perguntas e respostas. Eu vou abrir uma caixinha e a gente vai responder aqui, amém? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus Deus. abençoe, gente, Em vocês. nome Não de Jesus. tema! Não temas. E amanhã vejo vocês ao meio-dia, no meio-dia com a Dani. Pega a E o tema Dani, é gente. a glória Beijo, Dani. da segunda casa, amém? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite.